Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tudo e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Vamos ter um momento de oração e deixem-me sinceramente dizer-vos, por um lado eu preferia que estes momentos de oração não existissem. E a verdade é que para aqueles que estão nesta igreja há mais tempo, quando éramos uma comunidade um pouco mais pequena, eu lembro-me de um tempo que só ganhávamos pessoas. Ganhávamos no sentido em que a igreja era pequena, que só nos acontecia haver mais. Mas é verdade que uma das coisas que os pastores desta igreja têm vindo a entender é que quanto mais a igreja cresce, mais nós não somos poupados da experiência de ver pessoas a partir. Então, se repararem, eu acho que no último mês, e não quero falhar, mas foram mais os domingos em que tivemos de nos despedir de alguém do que aqueles em que não tivemos de nos despedir de ninguém. E, portanto, é sempre com um pouco de tristeza quando nós chamamos alguém para vir cá à frente. Isto não quer dizer que só chamamos pessoas para vir cá à frente quando elas se vão embora. Pode haver outros motivos para orar por elas. Mas o Gabriel vai regressar ao Brasil. Depois de um ano em Portugal a estudar, eu vou-lhe já dar a oportunidade para ele poder rapidamente dizer alguma coisa à igreja. Mas o Gabriel, durante este ano em que esteve em Portugal, ele rapidamente se identificou com esta igreja e rapidamente se tornou um membro. E, curiosamente, vai fazer um ano. Tinha chegado há muito pouco tempo. E no fim de semana cheio na Lapa, havia pessoas que perguntavam: quem é este rapaz alto que eu nunca vi na vida? Porque ele mal tinha chegado à igreja, começou a servir. E isso tem sido muito importante. O Gabriel, se calhar, nem percebe. Mas este tipo de pequenos exemplos que têm acontecido na história da nossa igreja, acreditem, têm-nos ajudado a mudar a nossa cultura para sermos uma comunidade que serve e que entende a membresia, sobretudo, como uma imitação de Jesus. E se Jesus deu tudo por nós, quando nós somos membros da igreja, sabem como é que se destaca a melhor qualidade do membro da igreja? É que ele quer servir. Ele quer servir. E por isso, durante este ano, vimos o Gabriel a servir e queremos abençoá-lo, orar por ele nesta hora que ele vai regressar ao Brasil. Gabriel, não sei se força. Eu quero agradecer imensamente à igreja, a cada um dos membros que me acolheram aqui. Eu não tenho do que reclamar. Na verdade, tenho muito a elogiar e deixar uma eterna gratidão a cada um de vocês. O tempo que Deus me proporcionou aqui em Portugal e exclusivamente para essa igreja também foram tempos de refrigério, que eu assim posso dizer. Fui muito bem recebido, a palavra de Deus foi cada vez mais impregnada no meu coração e posso dizer sim que recebi muito dessa igreja, que essa igreja tem vivido com diligência a palavra tem sido pregada e o que eu gostaria de deixar é realmente vivam isso, busquem a Deus a cada dia e continuem servindo, especialmente aqueles que chegam também,
com esse abraço caloroso que eu recebi, dessa maneira tão especial que a igreja me recebeu e que me fez sentir realmente em casa. Eu não tive dúvidas que era aqui que eu deveria permanecer, e aqui vi Deus agir na minha vida e também através da vida dos irmãos, a me ajudarem a me fortalecer e me firmar cada vez mais na palavra. Então, agradeço do fundo do coração que essa igreja possa não simplesmente permanecer só nesse número, mas possa ampliar cada vez mais, ainda que o lugar seja pequeno, mas Deus proverá, e que possa crescer, multiplicar-se para a glória do Senhor. Que vocês sejam e continuem sendo bênção para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos abençoar a vida do Gabriel. Pai do céu, nós temos repetido esta oração muitas vezes no último mês, nos últimos meses. Tu és o Deus que cria pessoas em lugares dispersos pelo mundo que Tu próprio criaste. E pelo facto de nós hoje, no domingo, no Teu dia, Senhor, a terra está cheia de pessoas a louvar o Teu nome. E nós sabemos que isso é parte do plano da Tua glória brilhar forte e do nome de Jesus ser reconhecido. E por isso, de cada vez que aqui em Lisboa alguém vem de fora e fica connosco, nós estamos a aprender mais acerca de Jesus Cristo. Porque Jesus, no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição, Ele completou tudo aquilo que era preciso fazer para haver uma grande multidão de pessoas que durante a eternidade vai ver o seu rosto e vai ter em Ti, Deus, a alegria eterna. E por isso nós queremos pedir pelo Gabriel nesta hora, porque durante o ano em que ele esteve connosco, nós vimos-lo a fazer coisas que Jesus também fazia. A esforçar-se, a investir do seu tempo, acolhendo os irmãos, sendo acolhido, a conhecer os irmãos, a ir além da sua própria cultura, a ir além do seu próprio conforto. Ó Senhor, recordamos também, e isso nos toca, a maneira como Ele confiou no cuidado pastoral desta igreja, abrindo o seu coração. Senhor, nós queremos pedir nesta hora que Tu possas estar a conduzir o Gabriel de volta ao Brasil, a Bauru. Obrigado pelo estudo, que ele possa estar a usar tudo aquilo que se aplicou academicamente para, em último grau, proclamar a glória do seu Salvador, Jesus. Ser também com a sua família lá no Brasil, ó Senhor, e que o seu regresso à igreja de onde ele veio possa ser também de alegria. Porque se nós perdemos um pouco de alegria, nós sabemos que essa alegria vai ser transportada para a sua igreja no Brasil. E por isso ficamos mais perto uns dos outros. Foi o sonho de Jesus para os seus discípulos. E é em nome dele que nós agradecemos pela vida do Gabriel. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Eu não quero retirar tempo de pregação ao pastor Tiago, até porque eu passei a semana a ouvir o pastor Tiago e não me cansei, e portanto quero continuar a ouvi-lo, mas não queremos perder a oportunidade de fazer aquilo que fazemos sempre, que o pastor Tiago está connosco, porque nem em todas as ocasiões ele está com a família toda. Por isso eu pedia à família Oliveira que viesse cá à frente. Queremos orar por vós, portanto a esposa, a Marta, o Ruben, o David e o Tiaguinho possam vir cá à frente. Os irmãos que já não os veriam talvez há perto de 2 anos, 3 anos e meio, notarão alguma diferença. Eles estão todos crescidos. E queria chamar o Tiago, que acho que o Tiago faz parte da família, portanto venha cá também, queremos orar por ele. Não sei se algum de vós gostaria de dizer alguma coisa, e eu gosto sempre de tentar insistir com uma palavra da Marta, mas não a quero obrigar, só para dizer que o Tiago vamos ouvindo. Marta, queres partilhar alguma coisa? Eu já sabia que isto ia ser isto. Ele tentou na conferência, mas não conseguiu aqui. Pronto. Não, eu só quero agradecer mais uma vez. Ele estava a dizer que vocês não fazem o esforço que gostavam, mas tem sido um esforço muito especial para a nossa família, o desta igreja, no vosso apoio de orações e no vosso apoio financeiro. Vocês devem ter consciência que é a igreja que nos suporta mais aqui em Portugal e que não nos abandonou durante o programa de doutoramento, e nós estamos muito gratos a Deus por isso. E
motivados por vocês também e pedimos as vossas orações para o nosso regresso. Não vai ser fácil, nós vamos lá estar 9 anos, estamos muito habituados. Aliás, eu estou tão mal habituada que estou a suar e destilar aqui. Nós temos ar-condicionado, mas vocês querem que eu me faça lembrar como é que é o ar do Mississippi. É que sai-se à rua e é assim, pior. Portanto, orem por nós, porque de facto não vai ser fácil. E orem também por este tempo agora, é muito difícil o trabalho que o Tiago tem, ele começa a sair de casa muito mais vezes e nós estamos mais sozinhos lá, não é? Orem também pela família e eu estou disponível para quem quiser falar comigo sobre o que nós fazemos lá e sobre o homeschooling, também se quiserem. Pronto. Obrigada. Quem sabe a palavra da Marta seja profética, uma palavra profética para um ar-condicionado no futuro. Nós, portugueses, estamos absolutamente habituados a isto, mas sabemos que os americanos são esquisitos e, portanto, eles precisam de muito luxo. Mas vamos orar por eles. Não sei se, rapazes, querem dizer alguma coisa? Vamos ficar de pé. Vou pedir ao Mark que possa orar pela família Oliveira. Não se esqueçam também de orar pela família Busram. Durante mais de uma semana o Mark está sem a Ana e sem a Sarah. Elas voaram na sexta para os Estados Unidos. Portanto, não se esqueçam também de vir perguntar ao Pastor Mark. Pastor Mark, há alguma coisa que podemos fazer por ti, agora que estás temporariamente abandonado da tua mulher e da tua filha mais velha? E vamos acarinhá-lo também. Mas vamos orar nesta hora pela família Oliveira. O Mark poderá orar em português ou em inglês, como ele preferir. Vamos orar. Ninguém sabe o que vai ser. Mas para matar saudades dos Estados Unidos, vou orar em inglês. Tá bem? Vamos orar. Father God, it is a privilege to be able to pray to you today and bring before you this sweet family. Tiago, Marta, Ruben, David, and Tiago. Father, we just bring them before you and ask that you would just continue to strengthen them, that you would continue to guide them, that, Father, in their next months and years, in preparation to come back, that you will just continue to be faithful to them. Father, that you would continue to be faithful in their needs, physically, financially, spiritually, that you would just continue to prepare Tiago for the rest of this PhD that he's completing, and that, Father, that it would be just in preparation for what you want to do through him and through this family in this place. And so, Father, we pray for them, pray for this time, especially for Marta and the kids at home while Tiago is doing this work. Father, you just continue to sustain them and, Father, prepare them for this next phase. Lord, thank you for their presence here, for the blessing that they are to our church and this family. Father, for already the week of teaching that Tiago was able to do. Father, bless now Tiago as he preaches your word. Give him strength and courage. And Father, may we hear your word, your voice, active and living in our hearts even this morning. And we pray this in Jesus' name. Amen. Os irmãos podem ficar sentados. Vamos finalmente dar a oportunidade ao pastor Tiago para pregar a palavra. Quero apenas, por último, lembrar, hoje a primeira igreja onde o Tiago estará a pastorear ao seu regresso, comemora o seu aniversário. Portanto, todos aqueles que têm no vosso coração um desejo de se juntar a esta festa, o culto será às 4 horas da tarde. É a igreja mais antiga de Lisboa, é a igreja que deu origem à nossa igreja. Portanto, são todos bem-vindos a poder estar. Vamos voltar, irmãos, de novo à palavra. Convido-vos a abrirem outra vez as vossas Bíblias no livro de Josué e a manterem as vossas Bíblias abertas enquanto a palavra é pregada. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Irmãos, uma das características do ser humano, porque somos criaturas, não somos Deus, é a nossa finitude. E muitas vezes não lidamos bem com isso. Nós somos limitados em muitos aspectos e a nossa família, e em particular o casal que se juntou nesta viagem a nós, foram confrontados na semana em que chegámos, na realidade no nosso primeiro dia em Portugal, na área em que melhor representa a nossa limitação, que é a morte. Irmãos, isto é difícil de dizer, eu já preguei este sermão, mas é mais difícil hoje porque ela está a perceber o que eu estou a dizer, porque este sermão está a ser traduzido. Irmãos, no dia em que chegámos a Portugal, depois de 16 horas de estrada de Jackson a Miami, 8 horas de voo, 36 horas de privação de sono, quando chegámos bem cedo de manhã, decidimos que não era boa ideia irmos para a cama para não trocarmos os nossos horários
Ficámos acordados o dia todo e bem no final do dia recebemos a triste notícia de que a Mary Margaret tinha perdido a sua mãe. Faleceu no primeiro dia em que nós chegámos a Portugal. E este facto, irmãos, é tão verdade como cru. Os seres humanos, nós somos limitados até na nossa existência física. É verdade que esta é uma consequência do pecado neste mundo, mas ela é real e nós temos de viver com ela. Obviamente que esta dor aumenta e a dificuldade aumenta se eu disser aos irmãos que a avó paterna dela faleceu na semana passada. Irmãos, a finitude do ser humano é evidente num sem número de aspectos. E voltando ao falecimento da mãe da Mary Margaret, irmãos, nós somos limitados em espaço e tempo. Nós marcámos esta viagem em novembro do ano passado. Não existiria pessoa absolutamente nenhuma, irmãos, que pudesse prever que isto poderia acontecer. Irmãos, nós não temos controle sobre um sem número de coisas à nossa volta porque nós somos limitados. Somos limitados no nosso poder, somos limitados no nosso conhecimento, somos criaturas. Nós não somos Deus. E nós temos dificuldade tantas vezes em lidar com esta situação. A finitude ou a limitação é uma das características básicas de qualquer ser humano que nós não podemos escapar. Mas muitas vezes a nossa tendência e a dificuldade que nós temos em lidar com isto é porque nós somos tendencialmente egoístas e arrogantes. Pensamos tantas vezes que o mundo tem que girar à nossa volta e somos tentados a reduzir o mundo a nós próprios, especialmente em situações difíceis. Somos tentados a reduzir toda a existência às nossas próprias circunstâncias. E uma das formas, irmãos, que me parece mais reveladora do nosso egoísmo e na nossa fé é a forma como muitas vezes nós lemos as Escrituras. E em particular, deixem-me dizer, enquanto lemos o Velho Testamento. Porque quantas vezes, irmãos, é mais fácil fazer do texto alguma coisa acerca de nós do que alguma coisa acerca de Deus. Entendem, irmãos? Quantas vezes nós abrimos as Sagradas Escrituras e acabamos mais por nos ler a nós e às nossas circunstâncias, aos nossos desejos, aos nossos planos, a coisas que nós queremos aprender, do que chegarmos ao texto bíblico para abrirmos as Sagradas Escrituras, para nos encontrarmos com o próprio Deus e para o conhecermos melhor. Durante mais de um ano, irmãos, nós estudamos este livro na nossa igreja e concluímos, entre outras coisas, algo básico, que em primeiro lugar o livro de Josué ensina-nos acerca de Deus. Nós chamamos a este livro Josué, mas não é um livro primeiramente acerca de Josué. É um livro acerca de Deus. Mas quantas vezes temos que reconhecer, nós próprios pregadores, que fazemos muitas vezes o texto dizer coisas acerca de nós, e é muito mais fácil quando abrimos o Velho Testamento tirar, por exemplo, lições morais para a nossa vida, em vez de um texto que nos revela Deus e a sua vontade. As Escrituras não são tanto, irmãos, acerca de algumas pessoas ou de um povo, mas acerca de Deus. O livro de Josué não é tanto acerca de Josué e do povo de Israel e do que eles fizeram, mas é acerca de Deus e do que Deus fez. E, portanto, irmãos, na primeira cena desta história, e quero chamar a atenção para isto porque é a base de todo o livro de Josué, é o próprio Deus que se revela, porque é o próprio Deus que ordena e comissiona Josué a assumir-se como líder do povo de Israel, a guiar o povo de Israel, a atravessar o Rio Jordão e a tomarem posse da terra de Canaã. Irmãos, nas suas palavras, o que é revelado não é tanto o que eles devem fazer, mas em primeiro lugar o que nos é revelado neste texto e nos versículos que nós lemos é quem é. E entre outras coisas, Deus revela-se enquanto soberano, enquanto fiel, enquanto justo e enquanto presente. Comecemos com a soberania de Deus, irmãos. Sabem, o livro de Josué é chamado de um livro histórico. Aliás, nas nossas divisões do texto bíblico, muitas vezes colocamos este texto junto do que nós chamamos livro histórico.
Mas deixem-me dizer desta forma, irmãos. O livro de Josué não é primeiramente história. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é história no sentido de ser um livro que tem como prioridade registar factos históricos. Como se a prioridade do autor deste livro fosse descrever factos que ocorreram no passado. E muitas vezes, quando lemos o texto bíblico, a nossa curiosidade tem a ver com isso. Queremos saber factos e coisas e nomes e lugares, etc, etc. Eles são importantes. Mas este livro não foi escrito primariamente para registar factos históricos. O livro a que chamamos de Josué é mais do que história. Vamos chamar-lhe providência. É um livro acerca da providência porque tem como prioridade o registro do desenvolvimento dos planos e dos decretos de Deus na história. Não é tanto acerca de Josué, é acerca de Deus. Não é tanto acerca do que Josué fez, é acerca do que Deus fez. As palavras de Deus, como podemos ler nestes versículos, são o fundamento do livro de Josué. Na realidade, as palavras de Deus são o fundamento de tudo o que nós conhecemos e tudo o que existe neste mundo. É a palavra de Deus que é a origem de tudo o que existe. E é esta verdade que muitas vezes, enquanto seres humanos limitados e pecadores, temos tendência a esquecer. De que Deus é soberano. Deus não nos pede autorização para ser Deus. Mas muitas vezes nós queremos um mundo que seja mais acerca de nós próprios e uma fé que seja mais acerca de nós próprios do que do próprio Deus. O nosso Deus, irmãos, é um Deus ativo e envolvido no mundo que Ele próprio criou. Irmãos, pensem desta forma, que a história não é um mero desenrolar de acontecimentos, mas é o desenrolar dos planos de Deus no tempo e no espaço. E esta verdade é essencial para a nossa fé, porque a nossa tendência é reduzir o mundo à nossa própria existência. Não fosse este Deus e não fosse esta convicção, a pergunta que eu faço aos irmãos é: que conforto teriam para oferecer à Mary Margaret neste momento? Se Deus não é soberano e se a história não está na sua mão, o que é o resultado se não desespero? Porque todas as coisas podem acontecer sem o seu controle. E nós não podemos controlar até as situações mais imprevisíveis e mais difíceis da nossa vida. Ou nós acreditamos que Deus é o Deus da história, em que os nossos próprios cabelos estão contados, ou que esperança é que temos nós? Andamos todos contentes quando a vida nos corre bem, mas quando o sofrimento vem e a dificuldade vem, que esperança é que podemos ter, senão que o Senhor é o Senhor da história? Irmãos, quando lemos o livro de Josué, é muito fácil para nós perdermos com aquilo que Josué e os israelitas fizeram. Assim como na nossa vida somos tentados a reduzir o mundo à nossa própria experiência. E quantas vezes tratamos Deus dessa forma? Quantas vezes pensamos que Deus existe para servir a nossa vida, os nossos planos, os nossos desejos? Pensem inclusivamente nas nossas orações, irmãos. Quantas vezes as nossas orações são muito mais acerca de nós do que acerca do nosso Deus? Obviamente que é preciso dizer que se nós acreditamos que Deus é soberano sobre toda a história e sobre a nossa vida, essa é obviamente uma ofensa para quem não crê. Mas, irmãos, isto deve ser uma alegria e um encorajamento para nós. É óbvio que para quem não crê é uma ofensa, porque a natureza do ser humano quer ser independente. Todos os dias ouvimos, nós queremos escrever a nossa própria história, nós queremos definir o nosso próprio destino, nós queremos ser o centro dessa história. Nós não queremos imaginar e não queremos aceitar na nossa natureza humana pecaminosa que existe um Deus que está no controle da nossa história. Nós não queremos aceitar que o resultado desta vida não é o resultado das escolhas que nós fazemos, mas que existe uma vontade superior e maior que a nossa. Mas, irmãos, se somos crentes, se somos verdadeiros filhos de Deus, isso devia não só alegrar-nos, mas ser a base da nossa vida e a base do nosso conforto, a base da nossa esperança. Porque, mais uma vez, se não for esta situação, não temos esperança para quem sofre. Porque achamos que o resultado das coisas à nossa volta é o resultado daquilo que as pessoas fazem. De que Deus até nos pode querer ajudar, mas Ele não pode controlar as coisas. De que, na prática, o que estamos a dizer é que, de certa forma, a culpa é da Mary Margaret, que não estava lá. Mas existe uma outra história, irmãos, que é de dizermos assim: se isto aconteceu foi pela providência divina.
que nós podemos nem sempre compreender, mas que podemos aceitar e até nos podemos alegrar pelo facto de que sabemos que o nosso Deus é bom e que mesmo as coisas más que nos acontecem contribuem para o nosso bem. Não porque essas coisas más são boas em si mesmo, mas porque o nosso Deus é bom e Ele é soberano sobre todas as coisas. E se nós estávamos aqui deste lado do oceano enquanto isso aconteceu, foi pela providência de Deus. Entendem, irmãos, como isso transforma a forma como vivemos a nossa vida e a forma também como este exemplo é algo real e que é presente neste momento. Irmãos, as nossas vidas não são um desenrolar aleatório de acontecimentos, mas o concretizar dos decretos e dos planos de Deus, todos eles o resultado da boa vontade do nosso Deus e para o bem daquele que crê. Irmãos, sem isto temos pouca esperança. Por isso, pode ser uma ofensa para quem não crê, irmãos, mas para quem crê, a soberania de Deus é a razão da nossa esperança e a nossa própria liberdade. Porque nós podemos sair daqui esta manhã com a certeza que, independentemente do que o dia nos reserva, Deus sabe. Independentemente do que a próxima semana nos reserva, Deus é bom. Independentemente do que o restante da nossa vida nos possa trazer, de que Ele é soberano, de que a história não se desenrola por capricho humano, mas de que Ele é o Senhor da história. Há o ponto, mais uma vez, que até cada cabelo da nossa cabeça está contado. E por isso podemos descansar. Segundo aspecto, irmãos, número 2, a fidelidade de Deus. Irmãos, como já vimos, uma das razões, e afirmar mais uma vez, uma das razões pelas quais Deus está envolvido. Deus é um Deus ativo e Deus é um Deus envolvido connosco. Deus não criou as coisas e deixou-as desenrolar por seu próprio pé e por sua própria vontade, mas de que Deus é um Deus ativo. E Deus é um Deus ativo porque Deus criou este mundo com um propósito. Deus criou este mundo com um fim. Deus tem um propósito para o seu povo e Deus tem um propósito para a história. E a maravilha é que os propósitos de Deus não estão dependentes de nenhum ser humano para serem concretizados. Acreditam nisto, irmãos? Isto é uma maravilha para nós. Nós podemos, por vezes, lutar com esta verdade, mas isto é uma maravilha para nós, porque estamos nas mãos do nosso Deus. Este mundo não está dependente da nossa fraqueza e da nossa limitação. Está seguro nas mãos do nosso Deus. Os planos de Deus são certos porque eles são garantidos pelo próprio Deus. E é por isso que Deus pode prometer coisas. Deus promete coisas porque é Ele que garante que as suas promessas são cumpridas. Entendem, irmãos? Deus não promete alguma coisa dependente de alguma circunstância. Deus promete coisas e elas são certas porque é o próprio Deus que garante que elas são certas. Entendem, irmãos? Muitas vezes o que acontece é que nós estamos tão envolvidos nas nossas circunstâncias que nós duvidamos porque consideramos que as coisas estão dependentes do que nós próprios e outras pessoas fazem. Mas as promessas de Deus são certas porque Deus é certo. Entendem, irmãos? Vejam os versículos 2 e 3. Deus começa a dizer estas palavras a Josué. Moisés, meu servo, é morto. Irmãos, Moisés, até esta altura do povo de Israel e da sua história, não houve outro como ele. Para os irmãos terem noção da importância de Moisés para a história de Israel, todos os profetas e líderes que vieram a seguir a ele foram avaliados com base nele. Os irmãos lembram-se em Deuteronômio 18, levantarei outro profeta como tu. Todos os profetas foram avaliados com base em Moisés. Moisés era a figura do povo de Israel. Foi Moisés, através do poder de Deus, que foi ao Egito, que os trouxe do Egito, que os liderou durante 40 anos naquele deserto e que os trouxe àquele ponto. Em olhos humanos, irmãos, Moisés morre e a pergunta do povo é esta: e agora? E Deus diz: levanta-te, pois, fala a Josué, o agora é este, levanta-te, pois, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel,
todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos-lo tenho dado, como disse a Moisés. Irmãos, vejam o contraste que era a base da esperança de Israel e ainda é a nossa esperança hoje. Moisés está morto, mas Deus é um Deus eterno. Moisés já não pode ser mais o mediador entre o povo e Deus, mas as promessas de Deus continuam a ser verdadeiras e certas. As pessoas nascem e morrem, mas Deus permanece para sempre. Entendem, irmãos? Nós muitas vezes queremos fazer da história e do sucesso das nossas vidas e das nossas circunstâncias dependentes de homens. Mas, irmãos, a Igreja não está dependente de homens. Está dependente e sustentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tantas vezes nós confiamos mais em homens do que no nosso Senhor. Quantas vezes nós olhamos mais para homens do que para o nosso Senhor. Entendem, irmãos? Abraão e Moisés já tinham morrido, mas Deus é eterno e Ele cumpre sempre as suas promessas. Nós podemos ter a certeza que são verdadeiras porque é o Senhor que garante. Não é nenhum ser humano como nós. Entendem, irmãos? A ênfase deste texto, a ênfase do livro de Moisés não é Abraão, não é Moisés, não é Josué, mas é o próprio Deus, quem Ele é, o que Ele prometeu fazer e o cumprimento das suas promessas. Porque Moisés já está morto, mas as promessas de Deus continuam válidas e continuam verdadeiras. Entendem, irmãos? É este par de promessa e cumprimento que é o tema central do livro de Moisés. É assim que termina o livro em Josué 21:45, embora não seja o último capítulo, mas é o resumo. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Porquê? Porque não estava dependente de Moisés, irmãos. Não estava dependente de Josué. Estava nas mãos do próprio Deus que sempre cumpre as suas palavras, porque Ele é soberano e porque Ele é fiel. Por isso, irmãos, para a nossa alegria, o destino deste mundo não está nas mãos de seres humanos. Israel, o povo de Israel, não estava sustentado na habilidade ou no poder de Josué, mas no poder e na fidelidade do seu Deus. E por isso, irmãos, a resposta apropriada às promessas de Deus é fé. Entendem, irmãos? É por isso que nós não somos salvos pelas nossas obras. Porque se fôssemos salvos pelas nossas obras, nós nunca seríamos salvos. Nós somos salvos pelas promessas de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Inclusivamente isto, irmãos, nós não somos salvos pela nossa fé. Nós somos salvos pela graça de Deus que atua por meio da fé. Entendem, irmãos? A única resposta perante Deus e perante as suas promessas é fé. Porque esse é o meio através do qual nós tomamos posse das promessas de Deus. E quantas vezes, porque é um problema de coração, a nossa tendência é duvidar. Não é, irmãos? Por isso, a certeza da fidelidade de Deus, de que as promessas de Deus são certas e verdadeiras, é a única fonte de confiança e conforto. É por isso, irmãos, e eu digo isto com certeza por saber, não por imaginar. E por estar, por exemplo, com a Mary Margaret nas últimas 3 semanas e ter esse privilégio de que mesmo nos momentos mais difíceis nós nos podemos juntar aos nossos irmãos e irmãs, aos santos de todos os séculos. E mesmo nos momentos mais difíceis, como eram, por exemplo, os momentos em que o autor do livro de Lamentações escreveu, nós podemos cantar assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, e portanto eu esperarei nele. Irmãos, estas palavras são verdadeiras e foram vividas nas últimas 3 semanas pela Mary Margaret. Não são palavras de circunstância, irmãos. São palavras verdadeiras e são palavras certas. A nossa resposta a estas palavras e a nossa oração deve ser: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me a acreditar que as tuas palavras são de facto verdadeiras. Número 3, irmãos, a justiça de Deus. E eu vou tentar andar um pouco mais rápido agora. Mas vejam os versículos 6 a 9. Veem como Deus repete a mesma ordem? Esforça-te e tem bom ânimo. Conseguem ver isso no texto, irmãos? Esforça-te e tem bom ânimo. Nos versículos 6 e 9, se os irmãos virem, a ordem é dada com as suas razões.
Vem a palavra a seguir à ordem, porque. Façam isto porque. São dadas razões. Os versículos 7 e 8, a ordem é dada com uma explicação, ou com um propósito dessa ordem. Agora, pensem assim, irmãos. O que é que significa esta ordem? O que é que Deus quer dizer com esforça-te e tem bom ânimo? Isto é o que eu penso, irmãos, que na nossa mente nós temos tendência a pensar, porque tendencialmente pensamos em circunstâncias. Nós imaginamos Josué e o povo de Israel naquela circunstância, eles estão prestes a passar o Rio Jordão e vão ter que enfrentar vários inimigos. Certo, irmãos? Esforça-te e tem bom ânimo para quê? Nós imediatamente tendemos a pensar, ele precisa de ser corajoso, porque aquela malta é forte. Certo, irmãos? Mas eu quero, embora essa interpretação esteja correta, e nós podemos ver isso tanto em Deuteronômio como no restante do livro de Josué, porque esta ordem é dada mais do que uma vez, e vemos a coragem que Josué e o povo tiveram enquanto entravam naquela terra, e a forma como confiaram que as palavras de Deus eram mesmo verdadeiras. Eu quero, irmãos, sugerir o seguinte pelo texto bíblico. Vejam o versículo 7. Eu julgo que o significado destas palavras vai para além do que simplesmente ter coragem para enfrentar inimigos terrenos. Vejam o versículo 7. E procurem, de acordo com o texto bíblico, responder a esta pergunta. Para que é que Josué necessitava de esforço, ou de força, e de ânimo, ou de coragem? De acordo com o texto, versículo 7, porque é que Josué precisava de ter esforço e ânimo? Vejam o versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Para quê? Porque eles são muito fortes. Porque os vossos principais inimigos são inimigos terrenos. É isso que o texto diz? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, antes de Josué liderar o povo a passar o Jordão, é muito importante que nós entendamos que Deus não diz a Josué para ser forte e corajoso para enfrentar aqueles inimigos. Em vez disso, Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo para obedecer à minha lei. Esforça-te e tem bom ânimo para seguir tudo o que te digo. Irmãos, o sucesso da liderança de Josué não estava dependente na sua habilidade guerreira. Irmãos, o sucesso da liderança de Josué está dependente da sua confiança e da sua obediência a Deus. Vejam o final do versículo 8. Porque então o quê, irmãos? Obediência à lei. Porque se tu fores obediente, final do versículo 8, porque então farás prosperar o teu caminho. E notem, irmãos, que este mandamento é dado de forma repetitiva, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, não se aparte da tua boca, medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Vem a repetição, irmãos, uma e outra vez. Irmãos, nós não somos diferentes neste aspecto do povo de Israel. Os israelitas iriam ser tentados, vez após vez, a pensarem que o seu maior problema, que o seu maior desafio eram aqueles exércitos. E nós também somos tentados, irmãos. Nós somos tentados a considerar que os maiores desafios da nossa vida são as circunstâncias pelas quais passamos. Mas não são, irmãos. E se os irmãos lerem a história de Israel, tal como a Escritura nos diz, e eu vos fizer a pergunta, qual era o principal problema do povo de Israel? A única pergunta correta é os seus próprios corações. E é o mesmo connosco, irmãos. A maior dificuldade da nossa vida, os maiores desafios, não são as circunstâncias da nossa vida. Os maiores problemas da nossa vida não são as outras pessoas. Esta é a nossa tendência. Alguma coisa acontece, a culpa é daquele, e daquele, e daquele, e daquele, e daquele. Alguma coisa acontece e nós achamos que a limitação da vida são as circunstâncias em que vivemos. Mas, irmãos, o maior problema da nossa vida somos nós próprios. E é o nosso próprio coração. É o nosso próprio pecado. Irmãos, é o nosso próprio pecado que duvida das palavras de Deus. É o nosso próprio pecado que faz com que nós não vivamos a graça de Deus como Ele nos dá, porque não queremos acreditar e o meio pela qual as promessas de Deus chegam a nós é através da fé. E quando nós não acreditamos, não vivemos o conforto de Deus,
Não vivemos o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, porque achamos que tudo tem a ver com circunstâncias à nossa volta. Irmãos, é por isso que, assim como a palavra de Deus deveria ser o centro da atenção de Josué, deve também ser o centro da nossa atenção. E deixem-me fazer apenas uma nota para o ponto 4, que é a presença de Deus. Lembrem-se, irmãos, mais uma vez, Deus não exorta Josué com base nas suas capacidades. Os irmãos, em alguma parte do texto, dizem: Josué, eu escolhi-te porque tu és o maior. Josué, eu escolhi-te porque tu és um grande guerreiro e vais conseguir matar esta malta toda. É isso? É isso, irmãos? Nós nunca encontramos isto no texto bíblico, irmãos. Deus não escolhe ou Deus não nos chama pela nossa capacidade. E isso nós precisamos de lembrar, porque todo o dia nós somos bombardeados com esta ideia de que nós somos capazes. E não somos, irmãos. Deus não nos chama porque nós somos capazes. Se nós fôssemos capazes, o nosso Senhor Jesus Cristo não precisava de ter vindo. Deus chama pela sua graça. Deus chama porque é misericordioso. Deus chama porque é amoroso. Deus chama porque o Senhor Jesus Cristo é capaz. Por isso, irmãos, Josué não é enviado a combater sozinho, nem nós somos enviados a viver sozinhos. A questão básica que Josué necessita responder a Deus é esta: Josué, acreditas em mim? Josué, acreditas nas minhas promessas? E essa é a pergunta que é feita a nós também. Versículo 9: Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, se eu perguntar, de acordo com este texto, porque é que Josué podia ter a certeza que iria ser bem sucedido? Mais uma vez, e perdoem-me esta repetição, mas é o que nós tendemos a responder. Porque ele era bom, porque ele era capaz, porque ele era um grande guerreiro. Não, e não, e não, e não. Josué, não te pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo. Aquilo que tu não és capaz, eu sou capaz. Aquilo que tu não és, eu sou. Irmãos, é por isso que nós dizemos que o Senhor é a nossa salvação. Que o Senhor é a nossa justiça. Entendem, irmãos? Deus não nos dá a salvação apenas. Deus não nos dá a justiça apenas. Ele é. Porque Ele é capaz em todas as coisas naquilo que nós não somos capazes. E é exatamente nos momentos de maior dificuldade, quando nós perdemos esta verdade, que nós nos sentimos sozinhos e temos tendência a desesperar. Porque somos bombardeados e tendemos a pensar que as coisas estão no nosso controle e têm a ver com as nossas habilidades. Agora, irmãos, se Josué podia confiar em Deus, quanto mais nós podemos confiar que o nosso Deus estará connosco para fazer tudo quanto Ele nos manda. Irmãos, quanto mais podemos nós acreditar que Deus não nos abandonará. Irmãos, pensem, e precisamos nos lembrar uma e outra vez, que o mesmo Deus que por amor a nós se tornou como um de nós em todas as coisas, que viveu no meio de nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais, irmãos, quanto mais podemos nós confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, como o texto em Filipenses diz, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se e tornou-se como um de nós. Humilhou-se ao ponto de sofrer por nós o castigo que era nosso e devido a nós. Quanto mais, irmãos, um Deus que se entregou por nós nos iria abandonar? Não, irmãos, é o próprio Jesus que promete antes de ascender aos céus: e eis que estou convosco para sempre. É a mesma promessa, irmãos. Uma promessa que se materializa no Senhor Jesus Cristo. Quanto mais podemos nós confiar neste Deus, se o nosso Deus se dispôs a morrer por nós. Por isso, irmãos, ouçamos a exortação dada a Josué como um encorajamento para nós. Não porque olhamos para nós e para as nossas limitações, mas porque olhamos para o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus fiel, é um Deus justo e é um Deus presente. E Ele é capaz de fazer aquilo que nós não somos capazes. Que o Senhor nos dê a fé necessária para acreditar nele e nas suas promessas. Que Deus seja convosco.